Então, boa noite a todos. Estamos dando início à palestra do dia de hoje, do segundo NEISE CEDH de 2025, o ciclo de palestras online sobre síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. Hoje teremos a apresentação da doutora Renata Peixoto Barbosa, que vai falar sobre as alterações endocrinológicas e metabólicas na CEDH. Professora Renata Peixoto Barbosa faz parte do grupo NEISE. Ela é médica formada em 2011 pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, com especialização em endocrinologia e metabologia pela Unifesp em 2014, com o seu mestrado também em endocrinologia e metabologia pela Unifesp em 2016. Atua como médica no Hospital Cardiopulmonar, no SUS e também no Hospital Einstein. E também é mãe da Maria. Ela fez questão de incluir isso no seu currículo, isso é uma coisa muito importante. Mais importante. E é professora da Universidade do Estado da Bahia, do curso de Medicina, nas disciplinas de Clínica Médica. Então, Renata, seja muito bem-vinda. Estava aguardando ansiosa a sua apresentação. Você fique à vontade. Você tem 1 hora, mais ou menos, para a apresentação. Depois a gente faz um intervalo de 5 minutos e volta para a roda de conversa. Ok? Sim, Pode começar. então, vamos lá. Então, eu estou fazendo parte, né, do grupo do Boa Noite a Todos. É um prazer estar aqui, né, um desafio, né? Desde o ano passado a gente começou esse trabalho aí de tentar aprofundar um pouquinho mais o conhecimento, né, sobre a síndrome de Ehlers-Danlos. Então, eu comecei como a maioria das pessoas, sem saber praticamente nada, continuo sabendo muito pouco. A intenção dessa aula, de forma nenhuma, é passar diretrizes e consensos a respeito aí das alterações endocrinológicas metabólicas, mas tem, na verdade, mais uma função mesmo de dividir um pouquinho daquilo que eu encontrei. Eu tenho conversado com as trias sempre da dificuldade, né, de achar artigos de boa qualidade, com um N considerável, então, na verdade, vai ser mais um passeio sobre as coisas que eu comecei a ler e a ver a respeito das alterações endocrinológicas e metabólicas, que costuma ser bem negligenciada na maioria das vezes que a gente vai estudar SED, né? Então, você vai olhar lá no livro, tem várias alterações de diversas especialidades, e endocrinologia nem tem, né? Tipo uma seção. Então, foi meio que uma busca aí para a gente chegar aí um pouquinho, né, nessa discussão hoje, né? Não bem uma aula, mas uma discussão para dividir isso aí que eu encontrei. Como a gente tem um público bem variado, né, com alunos, com provavelmente pessoas que vivem com sede, eu vou falar um pouquinho de uma forma meio que sobre aspectos de fisiologia, para poder introduzir um pouquinho os achados dos estudos que eu encontrei, certo? Então, eu vou começar aqui falando sobre o metabolismo ósseo. Na sequência, eu vou falar um pouquinho sobre as alterações ginecológicas aí no contexto da CDH, distúrbio da glicemia, distúrbios nutricionais e a questão da fadiga. Então, em relação ao metabolismo ósseo, a gente tem que lembrar os tipos de ossos, né? A gente tem o osso cortical e o osso trabecular. O osso cortical, ele corresponde a 80% da massa óssea. Geralmente, ele vai ser encontrado na diáfise aqui dos ossos longos, na superfície dos ossos planos. Ele é um osso aqui mais duro, mais compacto e tem a função mecânica e de proteção. Em contrapartida, a gente tem aqui o osso trabecular, que é um osso que corresponde a cerca de 20% da massa óssea. Geralmente vai ser encontrado aqui na epífise dos ossos longos e no esqueleto axial, ali na coluna, né? E ele tem uma importância muito maior relacionada à atividade metabólica aqui do osso. E aí, em relação à composição do osso, o osso ele é formado por matriz orgânica, né, que corresponde a 30% mais ou menos do osso, e é principalmente componente dessa matriz orgânica, o principal componente da matriz orgânica é o colágeno tipo 1, né, que é o objeto de estudo aqui da nossa síndrome. Também contém outras proteínas não colágenas. Depois a gente tem a matriz inorgânica, que corresponde a 60% a 65% aqui da composição do osso, que é formado principalmente por hidroxiapatita e vai conferir resistência, compressão e rigidez ao osso. E a gente tem as células que fazem parte do metabolismo osso, né? Os osteoblastos, que geralmente são células formadoras que produzem a matriz óssea, os osteoclastos, que reabsorvem a matriz óssea e fazem parte da remodelação óssea, e os osteócitos, que quando a gente começa a estudar, a gente coloca os osteócitos como os verdadeiros maestros, né? Que vão atuar como sensores aí, que reconhecem o estresse mecânico e vão orquestrar aí esse processo entre formação e remodelação óssea.
Então, alguns fatores aqui já são conhecidos para a gente ter uma boa saúde óssea, né? A gente tem os fatores nutricionais essenciais, os principais cimentos aqui do osso é o cálcio e a vitamina D, a gente tem proteínas e minerais e vitaminas, a gente tem a importância aqui conhecida, sabida da atividade física, né? Exercícios com impacto, é importante a gente mostrar para esse osso que esse osso está sendo usado, né? Então, esse impacto é importante para gerar aqui estímulo para a formação óssea. Então, evitar o sedentarismo é crucial para prevenir aqui perda óssea. A gente tem os fatores hormonais, então, não por acaso a gente percebe aí a incidência aumentada aí da osteoporose nas mulheres na pós-menopausa, a falta do estrógeno aqui, que tem um efeito aí que estimula aí a formação óssea, e aí geralmente com a perda do estrógeno, então acontece um desequilíbrio entre a reabsorção óssea em detrimento da formação. A gente tem o paratormônio, né, que é um hormônio formado, né, produzido pelas paratireoides, que vão regular os níveis do cálcio no organismo, e a gente tem os outros fatores aqui modificáveis conhecidos, como tabagismo, alcoolismo, especialmente o uso de algumas drogas, principalmente o uso do corticoide, o baixo peso corporal e alguns distúrbios alimentares ou distúrbios de desabsorção, que vão gerar também uma perda de massa óssea. A gente tem a idade e a genética, o histórico familiar de osteoporose é algo que a gente sempre tenta procurar aqui na história clínica para poder colocar esse paciente como paciente de risco pela história familiar e a história de fratura osteoporótica. Então, a definição de osteoporose, ela vai ser caracterizada pela diminuição de massa óssea e pela deterioração de sua microarquitetura, o que vai levar a um risco aumentado de fragilidade e de fratura óssea. Então, você tem uma alteração da massa com um desfecho duro, que é a fratura óssea, que é o que a gente luta para evitar. Então, essa parte inicial aqui da aula é só para poder trazer um pouquinho de conhecimento técnico para a gente entender melhor aqui os resultados dos artigos, né? Então, quais são os métodos diagnósticos aqui que a gente tem para poder avaliar a massa óssea? Sem dúvida, o mais utilizado na prática é a densitometria óssea, que é um exame de imagem não invasivo que vai medir a densidade mineral óssea. Os principais locais avaliados, né, de interesse são a coluna lombar, né, que vai avaliar de L1, L2, L3, L4, as vértebras lombares, o colo do fêmur e o fêmur total. Em algumas situações particulares em que você não consegue avaliar esses sítios, como, por exemplo, o paciente que foi submetido a uma cirurgia e colocou uma prótese metálica, ou um paciente que tem uma prótese, por exemplo, de silicone no glúteo. Então, esse sítio que aí ficaria com um artefato que impediria essa avaliação adequada, e a gente pode usar o terço distal do rádio. Em algumas outras condições aqui, de doenças mesmo, a gente também usa o terço distal do rádio para poder fazer o acompanhamento, o diagnóstico, quer dizer, como o hiperparatireoidismo primário, a gente também usa, na síndrome de Cushing também é um sítio interessante da gente ter uma avaliação aí adicional. Ponto forte do exame é que é um exame fácil de fazer, rápido, indolor, tem baixa radiação, ele é o padrão ouro aí para o diagnóstico de osteopenia e osteoporose, e a limitação é que ele avalia a densidade, mas ele não avalia a qualidade óssea, e ele pode ser afetado por inúmeros artefatos associados a processos osteodegenerativos na coluna, então pessoas que têm bico de papagaio na coluna, têm artrose, pode ter a massa óssea falseada para cima, calcificação, próteses, como eu falei, deformidades vertebrais. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que tem uma escoliose absurda, então como é que você vai fazer, né, tipo, posicionamento dessa pessoa se a coluna da pessoa tem uma grande volta? Então, existem algumas armadilhas aí na interpretação que dificultam muitas vezes o resultado do exame como um exame que vai ter um valor importante nesses contextos. A gente tem também, aqui são duas imagens, né, mostrando aqui a densitometria óssea com o sítio que a gente acabou de falar, a coluna, o colo do fêmur e o fêmur total. Essa densidade mineral óssea que vai ser plotada nesse gráfico de acordo aqui com a idade, e esse paciente vai ser plotado tendo uma massa óssea normal, ou uma baixa massa óssea, ou até a osteoporose, que é essa zoninha de vermelho. E aqui o rádio 33, que é o terço distal aqui do rádio, como eu tinha falado, como um sítio aí alternativo para avaliação da massa óssea. A gente também pode avaliar a presença de fraturas, né? A gente não avalia isso, na maioria das vezes, na densitometria. Na densitometria, às vezes, a gente pode ver a fratura porque está muito nítida a diferença de uma vértebra para outra. Mas existe o VFA, que é o Vertebral Fracture Assessment, que, na verdade, nada mais é do que um software que é acoplado ao aparelho de densitometria óssea, e aí ele vai fazer uma projeção lateral da coluna, que vai ser obtida no mesmo momento do exame. E aí o objetivo vai ser detectar a fratura, né? A resolução é um pouco ruim acima aqui da T7, mas é como é que eu posso falar, que é nossa, me faltou a palavra, né, é uma ferramenta muito útil para a gente conseguir
detectar fraturas aqui assintomáticas no momento de rastreio aí oportuno, quando o paciente vai fazer a densitometria óssea. Quando a gente não consegue fazer VFA, infelizmente aqui em Salvador, praticamente a gente não tem VFA acoplada à densitometria óssea, a gente tem as indicações de pedir um raio-x de coluna toracolumbar, justamente para os pacientes que têm mais risco de fratura, né? E a gente pode avaliar também a tomografia de coluna e a ressonância, que aí vai ter uma finalidade maior para poder avaliar, por exemplo, se a fratura é mais recente ou não, ou até fazer diagnóstico diferencial, por exemplo, como uma fratura associada à malignidade. E aqui, por último, a gente tem esse TBS, né, que é o Trabecular Bone Score, que tem sido bastante falado em milhares de artigos mais recentes, que ele mensura indiretamente a microarquitetura óssea, né? Então, ele também é um software adicionado aqui ao sistema da densitometria óssea, e aí eles vão derivar aqui uma imagem aqui com vários pixels em vários tons de cinza, e aqui a gente tem um exemplo aqui claro disso, aqui 2 colunas com a densidade mineral óssea bem parecida, mas quando a gente vai avaliar o TBS, a gente tem aqui uma distribuição desses pixels de uma forma muito mais homogênea, e um TBS aqui maior dessa coluna comparado com esse, mostrando que a qualidade desse osso aqui, apesar de ter uma densidade mineral óssea aqui parecida, ela parece ser uma densidade mineral óssea superior, né? Uma qualidade óssea superior. Então, valores baixos do TBS, eles são inversamente relacionados aí com risco de fratura. Então, essa ferramenta, ele agrega um pouquinho mais de qualidade aqui na avaliação óssea. Então, a gente tem aqui em quem rastrear, né? Então, a Sociedade aqui de Densitometria Internacional, ela recomenda que toda mulher, independente de comorbidade, acima de 65 anos de idade, ou homens acima de 70, tenham a densitometria para rastreio de osteoporose. As mulheres na pós-menopausa, na pré-menopausa, na pós-menopausa, que têm algum tipo de fator de risco, como baixo peso, ou fratura de fragilidade prévia, ou uso de medicamentos que podem gerar aumento de massa óssea, como eu falei, corticoide, mas anticonvulsivantes, ou anticoagulantes, ou qualquer doença ou condição que gere perda de massa óssea, né? Mulheres na transição menopausal com fatores de risco, ou qualquer indivíduo que está sendo considerado para terapia, ou para mulheres na pós-menopausa que param de tomar estrógeno, e a gente precisa ver se essa falta da terapia estrogênica vai ter impacto. Então, essas são as principais aqui, condições que vão fazer com que a gente queira rastrear aqui a osteoporose. E aí o diagnóstico densitométrico, ele é feito através do T-score ou do Z-score. Então, o T-score a gente vai avaliar, na verdade, as mulheres na pós-menopausa e os homens acima de 50 anos de idade. Então, você vai ter uma comparação desse desvio padrão dessas mulheres acima de 50 anos de idade com indivíduos jovens, né? Então, T-score abaixo de menos 2,5 em qualquer local vai ser diagnóstico de osteoporose. E um T-score entre menos 1 e 2 vai ser sem fratura de fragilidade, vai ser menos 2,5 aqui, está assim, sem fratura de fragilidade vai ser considerado osteopenia, mas a gente vai considerar osteoporose, mesmo que o paciente tenha um T-score de osteopenia, se ele tiver uma fratura de fragilidade. Então, eu dou exemplo, por exemplo, de minha mãe. Minha mãe é um paciente hipertensa, sim, outras comorbidades, 60 e poucos anos, teve uma queda na porta de casa, e aí começou a sentir uma dor de coluna, tipo, 6 meses depois. Aí, 6 meses depois, ela fez uma ressonância para investigar essa dor de coluna e tinha um traço de fratura que era compatível com o mecanismo da queda. Ela caiu de bunda no chão e aí o cara perguntou, você caiu? Ela não, porque eram 6 meses antes desse evento, ela nem lembrava, né, que tinha isso. E teve fratura. A densitometria dela tinha uma densitometria ótima, era uma osteopenia leve, mas ela foi tratada como uma osteoporose grave. Por quê? Porque ela teve o evento desfecho que a gente quer evitar. Ela já teve a fratura, uma fratura que a gente considera de fragilidade, uma fratura que é da própria altura, sem nenhuma força externa. Então, ninguém empurrou minha mãe não caiu de nenhum degrau, por exemplo. Então, a gente, independente da densitometria óssea, a gente pode dizer que a pessoa tem osteoporose no contexto da pós-menopausa, se ela tiver uma fratura de fragilidade. Se ela não tiver fratura de fragilidade, a gente vai considerar osteoporose se ela tiver um T-score menor que menos 2,5 em qualquer sítio, ou no caso, ou coluna, ou colo do fêmur. Nas mulheres na pré-menopausa e homens abaixo de 50 anos, a gente vai avaliar o Z-score. O Z-score compara a densidade mineral óssea dessa pessoa e o desvio padrão em relação a indivíduos da mesma idade. E aí a gente tem outra nomenclatura, a gente não fala osteopenia, osteoporose para pessoas jovens, a gente fala pacientes com baixa massa óssea, se esse Z-score foi abaixo de menos 2, e a osteoporose, se o paciente tiver um Z-score abaixo de menos 2, associado à fratura de fragilidade. Então, um paciente jovem, para ter osteoporose, ele precisa ter fratura de fragilidade associada a uma baixa massa óssea. Tá claro, gente? Tudo bem?
Então, os fatores de risco para fraturas em mulheres na pós-menopausa, a gente tem vários, como a gente falou, né? Então, pacientes aqui que tiveram fratura prévia, pacientes que fumam, pacientes que têm baixo peso, pacientes que teve menopausa precoce, pacientes que têm um histórico aqui de alcoolismo ou que têm histórico de osteoporose secundária. E aqui eu fiquei assim emocionada quando eu vi, porque eu já li esse quadro várias vezes e nunca tinha me atentado aqui para essa parte, como causa secundária de osteoporose, aqui é ledamos, né? Porque quem não sabe o que procura não reconhece o que acha. Então, assim, eu li aqui a parte da endócrino, né? Tipo, diabetes, acromegalia, hipercortisolismo, mas aqui a ledamos está aqui de forma muito explícita, né? Como uma causa secundária de osteoporose. Porque, como a gente vai ver nos estudos a partir de agora, de fato, é uma condição que aumenta aqui o risco de fraturas, né? Então, a gente tem aqui vários tipos de SED. Em relação à questão do SED hipermóvel, a gente sabe que é uma condição de padrão de herança autossômica dominante. A base molecular, né, ficou a parte mais difícil aqui para a gente, é ainda desconhecida, e a gente sabe que o diagnóstico é feito através de critérios clínicos, como já foi abordado em algumas palestras aqui anteriores, né, mas basicamente exige o critério de hiperextensibilidade articular generalizada pelo Baton Score, dois ou mais dos seguintes critérios, né, que são manifestações sistêmicas de um tecido conjuntivo frágil, como alterações aqui de pele, hérnias recorrentes, a pele suave, o prolapso valvar, histórico familiar, alterações musculoesqueléticas, né, como dor articular crônica maior que 3 meses, ou luxações e subluxações recorrentes, e a exclusão de outras causas aí associadas à alteração do tecido conjuntivo, como Marfan, Loeys-Dietz, e exames genéticos negativos para formas conhecidas aí de SED. E aí, o que a gente sabe? A gente tem aqui, com os genes já conhecidos relacionados a outros tipos de SEDs, né, que esses genes, eles codificam várias proteínas que podem estar associadas aí à formação óssea. Então, por exemplo, nesse artigo, ele fala aqui desse gene aqui, o SLC39A13, que está associado aqui a uma proteína que é transportadora de zinco. Isso aqui está associado, por exemplo, ao SED da espondilodisplasico, né? E aí esse estudo mostrou, por exemplo, que esses pacientes aqui, que ratinhos, né, que tinham nocaute para esse gene, eles tinham uma redução aqui do osso cortical. Pensar aqui na SED-H, que não tem, né, tipo, um gene ainda determinado, né, tipo, um marcador genético determinado, como é que seria esse papel aqui, né, de alteração no metabolismo ósseo nos pacientes com SED hipermóvel, né? Então, quais são as considerações mecanísticas aqui que a maioria dos artigos aqui falam, né? Primeiro, que esses tendões, esses ligamentos frouxos, que a gente sabe que tem a SED-H, vão interferir na transmissão de força, e aí essa transmissão de força muscular vai ser ineficiente. Lembra que eu falei que os osteócitos estão ali como sensores aí que vão captar ali o movimento, ali a pressão, ali a força? Isso vai impactar, talvez, aí no processo de remodelação aí, impactar a estrutura. Renata, você fechou seu áudio. Foi só agora? Só agora? Tem uns 30 segundos. Pronto, então, assim, as considerações aqui mecanísticas, assim, mais gerais, né, podem estar relacionadas àquilo que a gente já intuitivamente imagina, né, o paciente vai ter tendões e ligamentos frouxos, então essa transmissão aqui de força muscular vai ser ineficiente, e isso vai gerar um impacto aqui na estrutura óssea. Então, lembra que eu falei ali que os osteócitos são sensores ali que vão detectar estímulos, o impacto, né, tipo a força, a pressão, isso vai ajudar no processo de remodelação óssea. Então, se você tem um tendão ou ligamento frouxo que vai transmitir uma força de forma ineficiente, isso pode gerar um impacto aqui na estrutura óssea. Do ponto de vista sistêmico, a maioria dos pacientes com SED-H sofrem de dor crônica, de fadiga, que acabam interferindo aí na capacidade de fazer atividade física de forma regular, e como eu falei, o sedentarismo aí é um fator de risco aqui para perda de massa óssea, e isso vai contribuir, talvez, lá na frente para os desfechos. Fechou de novo o áudio. Será agora. Então, esse é um trabalho aqui muito antigo, um trabalho de 98, talvez um dos primeiros aqui que eu tenha visto, que avaliou aqui a qualidade do osso nos pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos, tanto com ultrassom de calcânio, que é um método que, tipo, a gente praticamente não usa mais, e densitometria. Então, ele avaliou 23 pacientes aqui com SED, fez densitometria de coluna lombar e de fêmur, como a gente acabou de falar, fez uma ultrassonografia de calcânio para medir a atenuação de banda larga e a velocidade do som. O racional disso daqui é que quando você tem uma velocidade do som aumentada, parece que esse osso é mais rígido, mais duro, e quanto menor
esse BUA e esse SOS aqui, talvez esse osso seja pior. Então, o que foi que ele encontrou aqui, né? Que o histórico de fratura aqui de baixo impacto também foi avaliado para além dessas medidas aqui obtidas pelo ultrassom e pela densitometria. O que ele encontrou foi um BUA, essa velocidade do som aqui mais baixa, né? Uma taxa de fraturas aqui de baixo impacto 10 vezes maior, mais comum nos pacientes com SED vezes os controles saudáveis, e que aparentemente essa hiperextensibilidade articular se correlacionou com as alterações ósseas estruturais, mas não com a densidade mineral óssea, sugerindo um defeito no colágeno, aquilo que eu falei, né? Talvez o TBS seja importante para avaliar, talvez a DMO não seja a chave da questão, seja a qualidade do osso mesmo. E a imobilidade e a baixa atividade física podia comprometer o pico de massa óssea desde a juventude. Então, nesse trabalho aqui, foi o primeiro momento que a questão da imobilidade e da atividade física que eu tinha visto nos estudos começou a mostrar e ter uma importância maior na questão da saúde. Fechou o áudio de novo, Renata. Confirmar em outros estudos. Esse aqui é outro estudo aqui que avalia também a densidade aqui óssea em pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos. Vocês estão vindo bem agora? Estamos. Pronto. Um estudo com 23 mulheres aqui com SED, na época SED tipo 3, né, que hoje é conhecida como SED hipermóvel, versus um controle de 23 pacientes. E aí o que foi observado é que a densidade mineral óssea do colo do fêmur foi significativamente menor nos pacientes com SED, só que essa diferença desaparecia após ajuste por peso, altura e atividade física, mostrando mais uma vez que poderia haver um impacto de estilo de vida. É óbvio que a gente está falando de um estudo de 23 mulheres, né? É difícil você concluir alguma coisa de forma mais contundente com um N tão pequeno, mas parece haver, de fato, essa tendência de demonstrar que a atividade física poderia gerar esse impacto. Não teve diferença significativa na densidade mineral óssea da coluna lombar entre os grupos. Os marcadores bioquímicos do metabolismo ósseo que a gente costuma avaliar no contexto de uma investigação de osteoporose foram semelhantes entre esses grupos de controle e dos grupos com SED, e a conclusão desse trabalho é que a redução da densidade mineral óssea no colo do fêmur na SED pode estar mais ligada a fatores funcionais do que a própria doença em si. Renata, o microfone está fechado. Sim. Vocês estão ouvindo? Agora sim. Melhor voltar ao anterior. Eu acho que você está esbarrando um botão que está ligando. O anterior não deu para ouvir direito. Será que é o espaço? Talvez. Espera aí que eu vou sair para poder voltar, sabe? Perdão. É a barra de espaço, ela desliga o microfone. Agora eu não... Aqui. Pronto. Esse foi um estudo aqui que mostrou, né, tipo, uma prevalência também aumentada de fratura, e os pacientes aqui com um tamanho aqui do osso aqui reduzido nos pacientes, tanto com SED-H, né, e foi um estudo prospectivo com 39 mulheres versus 43 controles, com segmento aqui longo, aqui maior, aqui de 8 anos. Essa prevalência de fratura foi significativamente maior nos pacientes aqui com SED, né? Teve uma significância estatística com P menor que 0,05. Não teve diferença, de novo, na densidade mineral óssea entre os grupos. E esses pacientes com SED apresentaram menor área e espessura do osso cortical, aquele osso mais duro, né? Que confere resistência, né? E menor força óssea. Também ele avaliou aqui a redução na área muscular esquelética, que sugeria menor carga mecânica, possível causa de menor massa óssea. Um declínio da densidade muscular ao longo do tempo foi observado apenas no grupo SED, e a conclusão foi que o maior risco de fraturas parece ser relacionado a menor massa óssea cortical e menor atividade física. Então, veja que mesmo estudos pouco robustos do ponto de vista de N, meio que mostra de novo essa tendência. Aí, esse outro estudo também mostrou novamente aqui aumento do risco aqui de fraturas vertebrais nos pacientes com Ehlers-Danlos, agora um número maior, 52 pacientes, com a prevalência aqui de 38% aqui de fraturas vertebrais radiológicas, né, que é uma prevalência alta. As fraturas mais frequentes e graves, mesmo com a densidade mineral óssea normal, aconteceu em muitos pacientes,
não teve diferença, né, de DMO, mais uma vez, e essas fraturas foram associadas com dor lombar aqui grave, mais de 7 pacientes. As fraturas ocorreram mesmo em pacientes jovens, então parece que todos aqueles fatores, né, que estão relacionados aqui à perda de massa óssea na pós-menopausa, não foi levado em consideração aqui, porque os pacientes tiveram fratura mesmo jovens, mesmo com estrógeno, mesmo sem menopausa e com a densidade mineral óssea normal. E aqui, mais uma vez, sugeriu-se que a fragilidade óssea estava ligada à qualidade do colágeno, não apenas à densidade mineral óssea. Esse foi um estudo aqui que eu achei particularmente bem interessante, que ele avaliou aqui a função gastrointestinal e o efeito aqui dessa função gastrointestinal na densidade mineral óssea e na composição aqui corporal nos pacientes com sede aqui hipermóvel. Estudou 18 pacientes aqui, e você vê que em relação às características desses pacientes, em relação aos controles, são pacientes bem parecidos em relação à idade, em relação à questão do IMC, né? Então, são pacientes aqui com IMC em torno aqui de 22, não teve diferença nenhuma estatística. E os pacientes aqui com sede apresentaram Z-score significativamente menores no fêmur, né? E na coluna lombar. Então, lembra que eu falei o Z-score aqui, porque eram pacientes jovens, então a gente avaliou o Z e não T. E não teve nenhuma diferença significativa em composição corporal, força de preensão ou ingestão calórica total. Entretanto, quando a gente vai avaliar aqui, esses pacientes aqui com sede apresentaram um Z-score significativamente menor, tanto no fêmur quanto na coluna lombar, né? Que a gente vê aqui esses Z-scores aqui com significância estatística diferença entre os pacientes com sede e os pacientes controle. E 60% do grupo com sede estavam em déficit calórico e 37% não atingiram o gasto energético basal. Então, já parecia ter uma associação, para além do que a gente falou de atividade física, talvez uma possível aqui alteração de massa óssea associada a questões nutricionais. E aí, quando eles avaliaram aqui a gravidade aqui dos sintomas do trato gastrointestinal, eles viram que os sintomas gastrointestinais eram extremamente frequentes, né, e podiam comprometer a ingestão adequada de nutrientes, especialmente as proteínas, o que ia prejudicar a saúde óssea e muscular, como eu falei lá naqueles primeiros slides. E aqui, 100% aqui dos indivíduos aqui referiram aqui náusea e vômito, em algum momento, né, uma sensação aqui de evacuação incompleta, distensão abdominal, constipação intestinal, borborigmo, então, assim, eructação. Então, de fato, eram pacientes que sofriam bastante aqui de alterações aqui funcionais do trato gastrointestinal, que impactavam aqui na parte da ingestão aqui calórica, especialmente na ingestão de proteína. Então, a baixa densidade mineral óssea aqui podia estar relacionada à ingestão proteica insuficiente, a má absorção intestinal associada à disfunção gastrointestinal, a menor massa muscular, levando a menor estímulo mecânico sobre o osso, e as recomendações aqui desse estudo foi uma avaliação nutricional especializada, com suplementação de proteína e exercícios aqui com carga axial. Esse último estudo aqui foi um estudo agora de 2025, né, que avaliou aqui a densidade mineral óssea aqui em mulheres com síndrome de Ehlers-Danlos, e a pergunta do estudo foi se o subtipo hipermóvel ia aumentar aqui o risco de baixa massa óssea, né, nos pacientes. E aí foram com 30 mulheres, 21 com sede hipermóvel, 9 com sede clássico, não teve nenhuma diferença significativa na densitometria entre esses grupos, um Z-score aqui de -2 aqui encontrado em 6 pacientes, né, 3 sede H e 3 clássico, principalmente no fêmur. 57% relataram fraturas prévias, a maioria em membros superiores, e o sede clássico teve maior deficiência de vitamina D e uma idade média superior. Lembra que a gente tinha perguntado sobre deficiência de vitamina D? Então, assim, de fato, isso é controverso nos estudos, não dá para poder extrapolar isso assim para a população com sede assim no geral, pelo que eu vi. E a análise multivariada colocou que o SED-H não aumentou o risco de baixa massa óssea. Então, mais uma vez, a DMO isoladamente, ela não consegue assim predizer esse risco de fratura, aparentemente. Então, o SED-H e o SED clássico apresentam densidade óssea e metabolismo mineral semelhantes. O risco de fratura podia estar relacionado tanto à instabilidade articular, com fraqueza muscular e menor atividade física. Os estudos anteriores são conflitantes, como a gente viu, alguns mostram densidade mineral óssea reduzida, outros não, uns em coluna, outros em fêmur. Isso aí acho que é próprio, né, tipo da limitação dos estudos relacionados aí ao N. As alterações biomecânicas com tendões frouxos, a marcha alterada podiam impactar na estrutura óssea, e a conclusão foi que o SED-H não está associado a maior risco de baixa massa óssea, mas requer um monitoramento contínuo, como a gente viu com o aumento da frequência aqui de fraturas.
E aqui foi só para falar sobre a questão do TBS, que esse estudo avaliou aqui o TBS, né? Então, avalia aqui o envolvimento ósseo nos pacientes com Ehlers-Danlos. Foram 50 adultos aqui com SED, de 30 a 50 anos, eugonadais, então a maioria aqui não estava no contexto da menopausa, versus 50 controles que foram pareados igualzinho por idade, sexo e IMC. Eles tiveram aqui uma diminuição de massa óssea em coluna, em colo e fêmur total, e uma diminuição do TBS, né? Então, assim, de forma significativa quando você comparou com o controle. Aumento da prevalência de fraturas vertebrais assintomáticas, mostrando de fato que esses pacientes precisam ser monitorizados e ter uma vigilância maior. Então, lembra que eu falei quais são os critérios para você ir atrás de fratura? Se a gente não tivesse alto grau de suspeição no paciente com SED, você não vai atrás, né? E aí a gente vê que a gente não pode só se fiar aqui no Z-score, mas a gente tem que se fiar na história clínica, né, e nos outros fatores de risco e talvez fazer uma busca mais ativa aí, né, de fraturas aqui assintomáticas que conferem muita morbidade aqui para o paciente. TBS mais baixo em pacientes com fratura, mesmo com DMO semelhante, e um TBS aqui abaixo de 1,280 foi associado a um risco aumentado de fratura vertebral. Então, em resumo, pacientes com SED têm maior risco de fratura por fragilidade. TBS pode detectar esse risco mesmo com DMO normal, e a avaliação da saúde óssea deve ser parte do cuidado rotineiro nesses pacientes. Então, resumindo, pacientes com SED podem ter DMO normal, mas maior risco de fraturas, especialmente as vertebrais. O exercício de baixo impacto e fortalecimento muscular, eles melhoram a estabilidade e reduzem as quedas. Fisioterapia pode contribuir, né, como a Cia sempre gosta de falar, com pessoas altamente capacitadas para a propriocepção e controle articular. Suplementação de cálcio e vitamina D pode ser útil. Eu gosto sempre de falar com os pacientes que têm osteopenia e osteoporose que há uma meta, né, em torno de 1.200 miligramas de cálcio por dia. A prioridade é sempre estimular isso via ingestão por via oral. Aí a gente tem que respeitar, né, as particularidades de cada indivíduo, a relacionada à intolerância à lactose. É muito difícil se atingir essa meta sem o consumo de lácteos de fato. Então, eu gosto sempre de fazer um inquérito alimentar e também falar sobre, né, os custos, né, custos dos sais de cálcio, que não costuma ser barato, o aumento do risco de constipação, de dispepsia, de formação de cálculo renal. Então, de fato, a gente precisa suplementar se o paciente não dá conta de comer por via oral, certo? A densitometria óssea e o score trabecular ajudam a monitorizar a qualidade óssea. As fraturas vertebrais estão associadas a dor intensa e pior qualidade de vida, e a ingestão adequada de proteínas e controle de sintomas gastrointestinais são essenciais para a nutrição e a saúde óssea adequada. Isso era o que eu queria falar um pouquinho sobre o metabolismo ósseo e a SED hipermol. Agora vamos falar um pouquinho sobre as questões relacionadas à menstruação, né? Uma das principais alterações aqui ginecológicas na SED-H são relacionadas a alterações importantes aqui durante o menacme, né? Durante a vida reprodutiva do paciente, especialmente a questão da menstruação. Então, só para relembrar o que seria uma menstruação fisiológica, o que seriam parâmetros tidos como parâmetros que costumam ser normais, né? A frequência do ciclo aqui variar entre 24 e 38 dias, a duração do sangramento ali pode ser de 2, 7, 3 a 8 dias, o volume do sangue estimado entre 30 e 80 ml por ciclo, o intervalo entre os ciclos, geralmente uma variação não maior aqui do que 9 dias entre os ciclos consecutivos, a regularidade são ciclos geralmente previsíveis, e aqui é interessante que, de forma prática, uma menstruação fisiológica, geralmente a mulher vai usar 3 a 6 absorventes por dia, né? Sem encharcar. A presença de dor geralmente é leve a moderada, sem incapacitação. Os coágulos, geralmente, eles não estão presentes. Quando presentes, menor que 2 centímetros, eles são esporádicos e têm pouco impacto, não costuma limitar as atividades diárias, né? Então, esse estudo foi o estudo mais robusto que eu vi, de fato. É até raro a gente ver um estudo de SED com 386 aqui indivíduos, né? E mostrava os sintomas ginecológicos e a influência aqui na vida reprodutiva entre 386 pacientes com SED hipermóvel, né? Então, o objetivo do estudo foi avaliar esses sintomas ginecológicos, os desfechos obstétricos nessas 386 mulheres, e investigar se os hormônios ao longo da vida fazem diferença em relação aos sintomas da doença, né? Então, foi uma coorte de 386 mulheres com diagnóstico clínico de SED-H. Eles usaram um questionário padronizado, mais o exame ginecológico, e eles fizeram avaliação dos sintomas nas fases da vida reprodutiva das pacientes, né? Como que eram sintomas ali na puberdade, em relação à parte das alterações menstruais e em relação à parte da subjetiva de como eles entendiam que eram os sintomas da SED. Em relação à presença ou não aqui de uso de anticoncepcional,
como é que eram esses sintomas durante a gestação e no pós-parto, e ali no... Fechou o áudio, Renata. Eu acho que eu não posso clicar em nada que não seja a setinha. Não pode botar não pode tocar a barra de espaço. Mas não foi na barra de espaço agora, não. Enfim, aqui a gente tem esses 386 pacientes, né? Tipo, a maioria daqui, a média de idade foi em torno aqui de 37,8 anos, a média de idade do diagnóstico é 35 anos, e a média aqui de idade nos primeiros sintomas em torno de 12 anos, né? E em relação aos sintomas de sede, a maioria aqui tinha sintomas mesmo articulares, fadiga e episódios aqui de luxação. E aí, como eu falei no outro slide, né, 90% tinham alterações aqui do trato gastrointestinal e tinham também cefaleia. Em relação aqui aos sintomas, né, a prevalência dos sintomas ginecológicos, então menorragia, 76% aqui, metrorragia, né, então alteração aqui, fluxo menstrual aqui ocorrendo fora do ciclo, né, tipo de forma não regular, em 22%, e aí chama atenção, né, a frequência de dismenorreia, de dispareunia e endometriose chama atenção que foi uma prevalência supostamente baixa, né, porque muitas vezes a gente espera no contexto aqui do que se ouve falar de queixas relacionadas à parte ginecológica em mulheres com sede. Então, foi uma prevalência baixa. E aqui, ele diferenciou aqui os grupos de pacientes, aquelas que tinham uma influência, que elas sentiam que elas tinham influência aqui da menstruação nos sintomas da sede, e que não tinham influência. Então, esse primeiro grupo, eles aqui não tinham influência com a menstruação, e esses outros tinham influência aqui com a menstruação, né? Então, houve diferença significativa aqui, estatisticamente significante aqui em relação à questão da puberdade, naquelas pacientes que não tinham influência versus aquelas que tinham influência, então parece que a puberdade aqui interferiu nesse grupo, certo? Em relação aqui à piora com o uso de contraceptivo oral combinado, aqui também teve diferença significativa entre os pacientes que notavam diferença aqui da menstruação nos sintomas. Algumas, entretanto, falaram que melhoraram os sintomas com contraceptivo, outras falaram que não mudavam em nada, e aqui, em torno que não teve significância estatística das mulheres que melhoraram aqui dos sintomas aqui após a menopausa. Então, as mulheres aqui com SED-H apresentam sintomas ginecológicos frequentes e debilitantes, como menorragia, dismenorreia e dispareunia, e chama atenção que, na maioria das vezes, isso não melhora com a idade ou após os partos. Isso é diferente da dismenorreia, né, tipo, do desconforto ali perimenstrual e idiopático. Esses sintomas, eles podem ser confundidos com endometriose, como eu falei, e aí isso leva a diagnóstico errôneo, a múltiplos procedimentos desnecessários e custos infindáveis aqui para o sistema de saúde, e às vezes cirurgias desnecessárias, e a prevalência real de endometriose foi só de 6%, e isso foi considerado semelhante à população geral. Os abortos espontâneos e recorrentes foram mais frequentes, foi possivelmente relacionado à fragilidade do colo uterino, ou com alteração de contratividade uterina ou falhas na implantação, e a modulação hormonal dos sintomas foi evidente, e aí, como eu falei ali naquele slide, com o impacto negativo da puberdade, do uso de contraceptivo oral e do pós-parto em algumas mulheres. E aparentemente, em relação aqui à terapia hormonal, nesse contexto aqui do MENAC, me parece que os progestágenos, eles mostraram aqui ter melhor tolerância. Então, o estrógeno, a gente sabe que ele é um hormônio que ele pode ser pró-inflamatório, outras doenças autoimunes aqui podem se apresentar aqui também no contexto da puberdade. A gente sabe que tem receptores de estrógeno aqui, tanto na articulação, quanto na pele, quanto na cartilagem, e existem algumas teorias para as alterações menstruais aqui na SED-H, que seria uma espécie de fraqueza dos capilares, do tecido conjuntivo ali perivascular, né, que no momento ali da descamação do endométrio, isso poderia facilitar que é um fluxo ali muito mais aumentado e outras alterações, e uma interação anormal aqui entre as plaquetas aqui e o colágeno. Terminando aqui um pouquinho essas alterações aqui ginecológicas, eu queria falar sobre um artigo, né, especialmente um artigo que saiu aqui numa revista de bastante impacto aqui da Endocrino, sobre um distúrbio de glicemia aqui em pacientes com SED-H. E aí é sobre a hipoglicemia em pacientes não diabéticos. Então, naturalmente, a gente está muito acostumado a ver pacientes com hipoglicemia quando usam insulina, quando usam medicações secretagogas de insulina, mas hipoglicemia em pacientes não diabéticos é, de fato, um desafio diagnóstico fora do contexto da SED, no contexto da SED mais ainda. Então, só para poder
clarear aqui, a gente precisa, quando falar em hipoglicemia, a gente precisa lembrar o que é a tríade de Whipple. Então, o endócrino só vai dar valor à hipoglicemia se tiver tríade de Whipple. Tríade de Whipple é assim, uma hipoglicemia que ela é documentada, não é, eu passo mal quando eu fico sem comer, tem que ser documentada. Esses sintomas que a pessoa sente, tanto sintomas de taquicardia, de palpitação, de visão turva, tanto adrenérgicos quanto neuroglicopênicos, eles precisam estar associados a essa hipoglicemia documentada. E no terceiro ponto, a pessoa precisa melhorar após correção da hipoglicemia. Então, não melhora sozinho, não melhora quando deita, melhora quando levanta a perna, melhora quando bebe água, melhora quando come alguma coisa. Então, essa tríade precisa estar aí. Em relação à questão da avaliação dos pacientes, a gente, como médico, precisa afastar causas muito graves, né? Então, tumores produtores de insulina, que a gente chama de insulinoma, tumores outros pancreáticos aqui, que podem estar associados aqui a uma produção de outros fatores que estão associados à hipoglicemia. A gente precisa afastar a insuficiência adrenal, que pode ser de origem autoimune, pode ser de origem infecciosa, pode ser de origem por uso exógeno crônico de corticoide, aí o paciente suspende de forma abrupta, inadvertida, e começa a apresentar sintomas de insuficiência adrenal, e aí causa hipoglicemia. Pacientes desnutridos, francamente desnutridos, distúrbios congênitos, síndrome do QT longo, uso de álcool e efeitos colaterais de alguns medicamentos podem aqui fazerem parte aqui do escopo da avaliação de um paciente aqui com hipoglicemia, ele não sendo diabético. E aí, os pacientes, quando eles têm essas hipoglicemias, eles costumam apresentar tontura, palpitações, fadiga, uma sensação de fome, então acorda de noite, de madrugada, às vezes com fome, atacando a geladeira, uma sensação de ansiedade, dificuldade de concentração, confusão, perda de consciência, convulsão e coma. E a gente tem outra entidade nessa hipoglicemia em pacientes não diabéticos, que é o que a gente chama de hipoglicemia reativa. A hipoglicemia reativa, na nossa prática, é muito comum quando o paciente, por exemplo, tem uma cirurgia bariátrica. Ou seja, ela tem um trânsito totalmente alterado, acelerado, e isso aí implica em uma série de alterações hormonais que aumentam aí essa reatividade aqui do pâncreas frente a uma glicose ali no trato gastrointestinal. Ou o paciente pode ter, por exemplo, uma desautonomia, e isso aí gerar uma hipoglicemia reativa. Então, esse basicamente é o escopo aqui da avaliação da hipoglicemia num paciente não diabético. E aí, esse foi um relato de caso aqui no JCM, que é um dos maiores jornais aqui da endócrino, que foi a avaliação da hipoglicemia associada à síndrome de Ehlers-Danlos. Então, o caso-chave foi uma mulher de 33 anos, que começou a investigar a hipoglicemia no contexto de uma crise convulsiva, após um café da manhã. Ela já tinha acontecido isso inúmeras vezes. Essa é um paciente que tinha o diagnóstico clínico de SED, um Batten score aqui de 9, né? Com dor crônica, com hérnias, com disfunção autonômica. Ela tinha várias outras comorbidades associadas, como POTS, neuropatia, desmotilidade, síndrome de ativação mastocitária, que foi bastante discutido na última discussão, uma B12 baixa, constipação. Então, assim, uma constelação aqui de alterações. E aí ela tinha esses sintomas, na verdade, desde a adolescência, que costumava cursar com sudorese, fraqueza, confusão e perda de consciência. Esses episódios principalmente aconteciam 2 horas após as refeições, após esforço leve ou calor, e já tinha ido várias vezes, 10 idas à emergência por hipoglicemia com convulsões não epilépticas, né? Então ela fez um eletroencefalograma que não mostrou atividade epiléptiforme. E a glicemia, dentro daquela tríade de Whipple, foi confirmada inúmeras vezes, uma glicemia capilar aqui e venosa abaixo de 60, inúmeras vezes. Então, essa paciente tinha inequivocamente aqui hipoglicemia, ela fez uma ampla investigação diagnóstica, excluindo tudo aquilo que eu falei, tinha toda a parte endocrinológica normal, ela fez um teste de jejum prolongado supervisionado, que às vezes é cruel, o paciente tem 1000 vezes quando está em casa, e aí você não tem como dosar o que você precisa. Então, você precisa dosar tudo o que você quer, numa situação crítica, você precisa flagrar a hipoglicemia. Muitas vezes, para fazer isso, você tem que internar o paciente. Interna e observa, interna e faz o que a gente chama de jejum prolongado supervisionado, deixa o paciente em jejum e fica ali ligado nele. E aí ela, de fato, apresentou aí durante o jejum prolongado uma glicemia de 51, com muitos sintomas, que melhorou com o glucagon, né, que é uma medida heróica que a gente tem para corrigir hipoglicemia, e não foi evidenciado hiperinsulinismo, nem nada associado a um tumor produtor. Então, ficou presumido que era uma hipoglicemia de fato reativa, e ela não só mediada por comida, mas com estresse, com calor, com alguma atividade física que não era nem necessariamente intensa. E aí o tratamento para essa paciente foi o CGM, né, que a gente tem a monitorização contínua de glicose,
e medidas dietéticas com refeições pequenas, fracionadas, com baixo índice glicêmico e com uma maior ingestão de proteína aqui, com amido carboidrato, que a gente chama de carboidrato complexo, certo? E aí foram avaliados outros 13 pacientes aqui com CDH, a maioria deles mulheres jovens, e todas essas 13 mulheres também apresentaram aqui hipoglicemia reativa. Várias delas tinham outras comorbidades associadas, assim como ela, especialmente aqui neuropatia, desautonomia aqui, e para além aqui da hipoglicemia reativa, esses pacientes também tinham hipoglicemia em jejum, que a gente se preocupa quando a gente vê hipoglicemia em jejum, porque a gente tem que pensar mesmo em insulinoma, ou outros tumores aqui não insulinoma pancreáticos que poderiam dar glicemia em jejum. Então, você vê que aqui era uma coisa meio que anárquica, e que gerava bastante angústia mesmo aqui para a elucidação aqui dessas hipoglicemias. Então, esse estudo descreve aqui uma associação inédita entre a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel e hipoglicemia, principalmente de padrão reativo, mas também induzida por atividade ou jejum curto, e é um desafio diagnóstico, como falei, para todo mundo, mesmo que não tenha sede, porque os sintomas são sintomas muitas vezes inespecíficos que podem se sobrepor tanto à desautonomia, que pode ser uma causa de hipoglicemia, e pode se sobrepor até os sintomas típicos, clássicos de CDH. Então, é de fato um desafio diagnóstico, e por isso a gente precisa reforçar a importância da tríade de Whipple. Então, assim, nesse cenário que a gente está atualmente de tecnologia, então a importância, assim, de confrontar, né, tipo, os sintomas que são muitas vezes inespecíficos com mesmo a documentação da glicose baixa. E aí, nesse contexto, atualmente, com os dispositivos que a gente tem de medição, né, de aferição de glicose intersticial, isso passou, na verdade, a nos ajudar, né, nessa investigação. Então, algumas coisas associadas aqui, hipoglicemia, aqui, que podem estar associadas a essa condição, né? Então, primeiro, a desmotilidade gastrointestinal e o esvaziamento gástrico acelerado, né? Isso poderia gerar hipoglicemia reativa por absorção rápida dos carboidratos. A disfunção autonômica comum aqui na sede, que pode prejudicar a resposta contra-regulatória à hipoglicemia, levando à falta de percepção desses sintomas e episódios mais graves. Essa paciente do caso aqui tinha uma malformação de Chiari aqui, que poderia ter um potencial desregulação do tronco encefálico com efeito vagal sobre o pâncreas, gerando um aumento da secreção de insulina. E neuropatia de fibras finas e má perfusão periférica poderia ser tipo um artefato aqui na leitura falsamente baixa da glicemia capilar. Acho que talvez as duas principais ali sejam as primeiras aqui, possivelmente aqui relacionadas à hipoglicemia. Então, o diagnóstico precisa ser rigoroso, com história clínica detalhada e uso de CGM com diário de sintomas, uma abordagem multidisciplinar com foco na terapia nutricional individualizada, né? Preferencialmente aqui priorizando carboidrato com baixo índice glicêmico, em torno de 20 a 30 gramas aqui foi sugerido em cada refeição, 10 a 15 gramas aqui nos lanches, monitoramento glicêmico com CGM aqui, validação por glicemia venosa aqui também pode ser sugerido, e a gente usa, principalmente, por exemplo, em pacientes em contexto de síndrome de hipoglicemia pós-bariátrica, a carbose. A carbose é uma medicação muito antiga que se usava no contexto do diabetes e parece totalmente não lógico, né, usar uma medicação para diabetes para tratar hipoglicemia, porque a carbose inibe a absorção de carboidrato no trato gastrointestinal, dá muita flatulência, muita distensão abdominal, e é justamente isso que a gente não quer no contexto da sede, mas é o que a gente quer para evitar essa hipoglicemia reativa. Se essa absorção ela acontece de forma mais lentificada, você evita ter esse hiperinsulinismo aqui reativo aqui pós-prandial. Então, a SED deve ser considerada como diagnóstico diferencial em casos de hipoglicemia sem causa definida, e mais estudos são necessários para a gente entender essa fisiopatologia e adequar aqui a terapêutica. Esse foi outro estudo também bastante interessante, que eu achei que foi um estudo para avaliar aqui a influência aqui da dieta, né, e dos aspectos nutricionais aqui na síndrome de Ehlers-Danlos. E aí o objetivo desse estudo foi um estudo recente, no ano passado, de investigar que como a alimentação e o suporte nutricional afetam pacientes com SED. Foi um estudo transversal, com 680 pacientes, 95% das mulheres, com a idade média aqui de 39 anos. Esses pacientes, eles vieram especialmente aqui de ABRACED-like, né, grupos de apoio e clínicas de neurogastroenterologia. Eles fizeram avaliações múltiplas, assim, associadas a
alterações disfuncionais, como Roma 4, avaliação de ansiedade, avaliação de depressão, avaliação de transtorno aqui, né, restritivo, de hipótese, de SAM, de qualidade de vida. Outro questionário aqui, não validado, mas extremamente estruturado para avaliar dados demográficos, alergia alimentar, padrão alimentar e uso de suplementos. Então, foram elegíveis aqui 1.358 pacientes, mas eles só incluíram nos estudos os participantes que completaram aqui via tele todos os questionários, e aí desses 1.358 só sobraram 680 pacientes. E aí 90% desses pacientes relataram sintomas gastrointestinais induzidos por alimentos, 78% fizeram restrições alimentares sem nenhuma orientação profissional, 26% utilizaram suporte nutricional, seja interal, parenteral ou suplementos. Então, lembrando que esse estudo veio de clínicas de gastroenterologia, né? Então, você já tem um viés de que são pessoas que estão precisando de um acompanhamento, talvez, mais de perto, e que talvez tenham mais esses sintomas. Mas, imagina, interal e parenteral, né? Então, achei bastante gente. Sintomas comuns, náuseas, refluxos do abdominal, a sensação aí de saciedade precoce, e ansiedade e depressão estavam associados a sintomas digestivos múltiplos. Desses pacientes aqui, está um pouco pequenininha aqui, né, essa tabela, mas tinha um predomínio aqui, claro, aqui de mulheres, né, 95% aqui de mulheres, 47% desses pacientes aqui tinham sobrepeso ou obesidade, a maioria aqui não tinha histórico nem de tabagismo, nem etilismo, e dentre as principais comorbidades que a gente viu aqui, estavam associados aqui ao trato gastrointestinal, a síndrome aqui de taquicardia aqui postural ortostática, a síndrome de ativação mastocitária, a fadiga crônica, e 17,4% relataram transtornos alimentares. E também é um tema, assim, quando eu comecei a estudar alterações endocrinológicas na SED, eu achei que eu encontrava coisas muito mais relevantes associadas a sobrepeso e obesidade. A maioria dos estudos que eu encontrei estavam relacionados, assim, a relatos de caso, de cirurgia bariátrica com SED, ou a prevalência aumentada de obesidade e sobrepeso no contexto da SED, mas sem muitas interferências mecanísticas e nada, a maioria das vezes associada mesmo à questão da baixa atividade física, aos transtornos aqui da dieta, que muitas vezes pode gerar aqui, mas eu não esperava encontrar aqui quase 20% de transtorno alimentar aqui validado, né, tipo, pelos questionários, achei bastante coisa. 62% aqui com dispepsia funcional, 45% aqui, 0,4% com síndrome do intestino irritável, disfagia funcional aqui 40% e náuseas aqui 40%. Aqui, esse aqui é uma figura que é interessante aqui, que mostra a tipo de dieta que foi modificada e se essa dieta modificou aqui esses sintomas gastrointestinais. Então, aqui de mais cinzinha claro, a dieta que não melhorou, aqui melhorou aqui parcialmente, e aqui melhorou completamente. E aqui tem os vários tipos de dietas, aqui low carb, dieta de low food map, dieta tipo paleolítica, dieta com restrição de glúten, restrições de lácteos, que eu já vou falar aqui na sequência. Então, a maioria dos pacientes com SED altera a sua dieta, mesmo sem orientação profissional. Essas alterações estão associadas à dispepsia funcional, a refluxo, a síndrome de ativação mastocitária e ao transtorno alimentar evitativo restritivo. A eliminação dietética e o transtorno alimentar evitativo restritivo aconteceu aqui. 1/3 dos pacientes tiveram um rastreio positivo para o transtorno alimentar evitativo restritivo e a maioria das vezes isso estava associado a uma maior chance de pular refeições, ao maior uso de dietas restritivas e a maior probabilidade de precisar de suporte nutricional, tanto terapias, suporte nutricional, um suplemento vitamínico, comprar na farmácia, como necessidade de suporte nutricional mais robusto, como eu falei, dieta interal e parenteral. Em relação às dietas, aquele quadrinho, né, do que melhorou e que não melhorou, as dietas sem glúten e sem laticínios foram percebidas como mais eficazes. As dietas de low food map foi a menos eficaz segundo os pacientes. A dieta autoimune paleolítica teve avaliação positiva, mas ainda carece de evidência científica sólida. E os riscos incluem um viés de memória e relatos subjetivos ou vieses de associação, né, que a pessoa fala, não, tá tendo outra coisa, teve uma virose, tomou leite, achou que foi do leite. E aí não dava para fazer uma validação clínica e robusta com esses relatos, mas existe essa tendência dos pacientes relatarem aqui uma melhora percebida com a dieta aqui sem glúten, sem laticínios. Depois eu quero ouvir se alguém quiser falar sobre as experiências. Em relação às reações alérgicas e dieta com baixo teor de histamina,
Reação do tipo alérgico e alimentos foram comuns, mas a fisiopatologia ainda é incerta. A dieta com baixo teor de histamina, que ele colocou que não deve ser recomendada rotineiramente, por falta de evidência e risco de comportamento alimentar disfuncional. Como a gente viu, a quantidade de transtorno aqui é grande e talvez poderia perpetuar aqui e estimular isso. Antihistamínicos e estabilizadores de mastócitos podem ser testados a curto prazo em pacientes com sintomas aqui intensos. Em relação ao suporte nutricional e as preocupações clínicas, 1 em cada 4 pacientes utilizou algum tipo de suporte nutricional, como eu falei, muitos tinham IMC normal ou elevado, e aí esse uso era considerado aqui pelos médicos, né, assistentes, inadequado, segundo as diretrizes, e tiveram complicações, né, especialmente com suporte interal, de infecção, de deslocamento de sono. Então, a abordagem aqui multidisciplinar é necessária. A maioria dos pacientes não recebeu nenhum tipo de suporte nutricional nem psicológico adequado, visto que a gente viu que tinha alteração grande relacionada à ansiedade, à depressão também associada aos distúrbios. Urge a criação aqui de protocolos clínicos especializados com equipe multidisciplinar, gastro, nutrição, psicologia, e evitar dietas restritivas em pacientes com rastreio positivo para transtorno alimentar é essencial para prevenir danos iatrogênicos ainda maiores, né? Para finalizar, né, tipo, quase uma metalinguagem, vamos falar sobre a fadiga na SED, né? Então, a gente classifica a fadiga crônica na SED como aquela fadiga que é percebida pelo paciente por mais de 6 meses, né? Sem dúvida, a maioria dos fatores fisiopatológicos associados à fadiga muito provavelmente estão associados a 3 coisas principais: associação com distúrbio do sono, associação com dor crônica e associação com ansiedade e com depressão. Então, a alteração do humor, a alteração do sono e dor realmente são coisas que se confundem e perpetuam a questão da fadiga. Para além disso, tem a questão da inatividade física, do descondicionamento físico, da disfunção autonômica, da disfunção intestinal e urinária e as deficiências nutricionais associadas a essas alterações de seleção ali do alimento, né, dos distúrbios aqui, dos transtornos alimentares muitas vezes associados. A gente considera a fadiga crônica aqui quando ela é inexplicável por outras condições, né? Quando ela não é um resultado de um esforço físico contínuo, quando ela não é substancialmente aliviada pelo repouso, e ela resulta em uma redução ou prejuízo significativo na capacidade de realizar as atividades em níveis normais, né? Então, cansado todos estamos, né? Mas quando você começa a ter prejuízo, né, significativo na capacidade de realizar as atividades, de frequentar a faculdade, de frequentar o trabalho, de se divertir, né, de você não conseguir sair desse ciclo porque tem um sono que não ajuda, tem uma dor que não ajuda, aí a gente precisa, de fato, aí tratar isso com muito carinho e ter a ajuda necessária, né. Aí a gente tem aqui algumas red flags, algumas coisas que são pontos chaves para a gente não deixar de pensar que a gente tem que investigar outras causas para além desses fatores fisiopatológicos que eu comentei. Então, uma fadiga com a perda de peso, fadiga com presença de linfonodos, fadiga com baqueamento digital, aquele dedinho assim, muitas vezes pacientes com doença obstrutiva crônica, tabagista de longa data tem, ou pacientes com cardiopatia tem, falta de ar persistente aos esforços, febre associada à questão da fadiga, articulação vermelha inchada, ou seja, você tem sinais mesmo de artrite, bronzeamento da pele, anormalidade no exame neurológico, o início dos sintomas aqui numa idade aqui mais avançada, né? Em relação ao manejo da fadiga, a gente tem que tratar as comorbidades, né? Então, tem que manejar a dor de forma adequada, manejar a ansiedade de forma adequada, tanto com medidas farmacológicas e não farmacológicas, e o sono, né? Para que você saia de um ciclo vicioso para um ciclo virtuoso, né? E isso é necessário com abordagem multidisciplinar, através de técnica de relaxamento, de higiene do sono, evitar esse ciclo boom, bust, você faz tudo, aí você não aguenta e você para. Então, talvez priorizar um pacing com metas pequenas e realistas, você tentar fazer um descanso de até 30 minutos por período. Então, evitar descansar assim, sem fazer nada, sabe? Tipo, vou ficar sem fazer nada, não gera uma melhora dessa sensação de fadiga. Então, ter um descanso de até 30 minutos por período e tentar fazer alguma coisa. Então, tentar evitar o repouso completo como única forma de manejo durante uma piora aqui ou recaída. Então, para concluir, a SED é uma condição sistêmica, complexa, subdiagnosticada, que vai muito além da hipermobilidade articular. Os pacientes frequentemente enfrentam fragilidade óssea, maior risco de fratura, mesmo com DMO normal,
alterações menstruais, dor ginecológica e maior risco de aborto, fadiga crônica debilitante relacionada à disfunção autonômica, distúrbios do sono e dor, hipoglicemia funcional muitas vezes negligenciada, associada à desmotilidade e desautonomia, distúrbios gastrointestinais e alimentares com dietas restritivas auto-iniciadas e risco nutricional. Então, ainda há lacunas importantes na literatura sobre esses mecanismos, né, que a gente acabou de discutir. As condutas terapêuticas validadas e protocolos, a gente quer, né, chegar um dia e falar assim, vamos falar sobre as alterações endocrinológicas e eu vá conseguir, tipo, ter o maior nível de evidência possível para passar. Por exemplo, a gente viu aqui no grupo da Abraced, né, tipo, várias aulas sobre a dieta com baixo estamina, né? E aí você olha um artigo e fala, não recomendo. Então, é muito conflitante, os dados são conflitantes, né? E aí a gente precisa de mais informações, né? Com estudos bem estruturados, com N's maiores e mais interesse, e mais momentos, assim, talvez como esse, de dividir mesmo o conhecimento que a gente tem para que esse conhecimento se multiplique e mais pessoas se identifiquem e troquem ideia para que a gente consiga aprender de fato. Então, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Excelente, Renata. Excelente. Meus parabéns. Não podia esperar menos de você.